Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o tema competência tributária municipal. A competência tributária municipal, então, é o poder dado pela Constituição Federal para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituam seus tributos. Ou seja, a Constituição Federal ela não institui nem cria tributos. Ela apenas estabelece a competência para que os entes tributantes, a partir de uma legislação própria infraconstitucional, quer seja por lei ordinária ou lei complementar, instituam seus tributos. Então, o município só vai instituir os seus tributos a partir da competência que a Constituição Federal outorga, então, para os municípios. Fora essa competência instituída pela Constituição Federal, os municípios, então, não podem instituir tributos fora da competência ali prevista. Então, sempre é bom ressaltar que a Constituição ela não cria nem institui tributos. Quem cria e institui tributos são os entes competentes, os entes tributantes, a partir da legislação própria. A Constituição Federal ela apenas estabelece a competência para que esses entes, dizendo qual a competência desses entes em matéria tributária. Vejam só, sempre é bom ressaltar que esse poder estabelecido pela Constituição Federal, ele não é um poder absoluto, ilimitado, ou seja, ele encontra restrição na própria Constituição. Trocando de palavras, a própria Constituição dá poderes para os entes tributantes instituir os seus tributos, porém, esse poder não é ilimitado. Ela mesma, a Constituição Federal, estabelece freios, limitações, que são chamados as limitações ao poder de tributar através dos princípios e das imunidades tributárias. Onde que está estabelecido na Constituição Federal a questão da competência tributária? Na Constituição Federal, a gente tem nos artigos 153 a 156 da Constituição Federal. É ali que está a sede, topograficamente, topologicamente falando, dentro da Constituição Federal, a sede constitucional das previsões da competência tributária para os entes. Outro ponto que merece destaque no nosso estudo é o artigo 7º do CTN, que diz o quê? A competência tributária para instituir o tributo ele é indelegável. O que isso significa? Ou o ente tributante institui o seu tributo, ou nenhum outro ente tributante pode instituir no lugar dele. Ou seja, a competência para instituir o tributo é indelegável. Por exemplo, a gente tem um clássico exemplo na Constituição Federal, que é o famoso Imposto sobre Grandes Fortunas, que é o único imposto previsto na Constituição Federal que até agora ele não foi instituído. É de competência da União e tem que ser instituído através de lei complementar. O fato da União não ter interesse no momento, e historicamente não teve interesse até então de instituir um imposto sobre grandes fortunas, não autoriza a União a delegar essa competência para instituir, por exemplo, para os estados ou para os municípios. Não pode a Constituição dizer, olha, eu não tenho interesse em instituir imposto sobre grandes fortunas, estado, município, Distrito Federal, se vocês quiserem, podem instituir no meu lugar o imposto sobre grandes fortunas. Não, o CTN, artigo 7º, estabelece que essa competência para instituir o tributo ela é indelegável. Porém, a gente tem uma grande exceção, não na delegação da instituição, mas uma variação dessa indelegabilidade é que os entes tributantes eles podem delegar o quê? As tarefas administrativas, como arrecadar ou fiscalizar os tributos. Um exemplo bem marcante sobre isso é o ITR. O ITR ele é da competência da União. Só ela poderia ter instituído o ITR. E assim o fez, instituiu o ITR. Porém, 50% da arrecadação, da receita do ITR, fica para o município. Ou seja, sem o município fazer nada, 50% da arrecadação do ITR fica com o município. E outros 50% é da União. Ou seja, a gente não está falando sobre delegação de competência, é repartição da arrecadação da receita tributária do ITR. 50% fica para o município e 50% fica para a União. Ou seja, ela não fica com os 100% do ITR, ela vai ter que
repassar 50% para os municípios. Porém, se o município assumir as tarefas de arrecadação e fiscalização do ITR, firmar um convênio com a União e ele assumir o município a tarefa de arrecadação e fiscalização, o município pode ficar com 100% da arrecadação do ITR, ou seja, integralmente fica para ele, para o município, esse ITR. Tá? A grande observação que a gente também tem que fazer aqui, a competência do ITR continua sendo da União. Por mais que o município assuma as tarefas de fiscalização e arrecadação do ITR, a competência ainda é da União. Ou seja, o que isso significa? O que isso quer dizer? Legislar sobre ITR, só a União vai poder continuar legislando. Não pode o município que assumiu a tarefa de arrecadar ou fiscalizar o tributo conceder alguma isenção, estabelecer algum parcelamento sobre o ITR. Isso quem vai estabelecer é a União, porque essa competência de instituir, de legislar sobre ITR, essa competência é da União. Agora, as tarefas de fiscalizar e arrecadar, se o município assumir essa tarefa, ele fica então com 100% da arrecadação. Isso é delegável. A competência para instituir ou arrecadar o tributo, essa não é delegável. Tá? Então, a gente passa então a análise dos tributos de competência do município. Né? Começando pelos clássicos impostos municipais. O IPTU, com previsão lá no artigo 156.1 da CF, o ITBI, ou também chamado de ITIV, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, com sede constitucional lá no artigo 156.2 da CF, o ISSQN, ou atualmente mais chamado como ISS, o Imposto sobre Serviços, ou imposto, também chamado de imposto sobre serviço de qualquer natureza, com sede lá no artigo 156.3 da Constituição Federal. Tá? Sobre o ISS, a gente tem uma regulamentação através de uma lei complementar 116 que vai regular o ISS de forma geral para todo o país. Tá? Então ela traz as atividades, clássico, a lei complementar 116, trazendo quais são as atividades passíveis de tributação do ISS ou ISSQN. Mas esse é um assunto que a gente vai discutir futuramente em outra videoaula. Tá? Outro tributo que é de competência dos municípios e do Distrito Federal, quando no exercício da competência municipal, é a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, ou também denominada de COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública. Ela foi acrescentada por uma emenda constitucional que estabeleceu, incluiu o artigo 149A da Constituição Federal. Tá? Então, instituiu a possibilidade dos municípios instituírem a CIP ou a COSIP no âmbito municipal para arrecadar, para buscar recursos para fazer frente às despesas do serviço público de iluminação pública. Né? Então, constitucionalmente, a taxa não era possível, os municípios instituíam taxa, só um breve relato do histórico sobre a criação da CIP ou da COSIP, que também pode ser um tema de aula, de videoaula futura, mas os municípios instituíam a taxa de iluminação pública. O STF pacificou o entendimento dizendo que taxa de iluminação pública não pode, porque eu não consigo identificar quem e quanto, eu não tenho preenchido os requisitos de mensuração de quem e de quanto daquele serviço público está utilizando. Então, não posso instituir taxa de iluminação pública. E aí os municípios não tinham mais essa fonte, essa receita para fazer frente às despesas de iluminação pública. E aí foi criada a CIP ou a COSIP, a possibilidade constitucionalmente de os municípios instituírem e criarem tributos, o tributo da CIP ou da COSIP em âmbito municipal, estabelecendo então essa competência para o município. Então, a Constituição Federal, no artigo 149, tem essa previsão, autorizando que os municípios instituam ou criem a CIP ou a COSIP no âmbito da sua esfera legislativa. Né? Nem todos os municípios criaram a CIP ou a COSIP, mas a parte dos municípios, a maioria dos municípios criaram a CIP ou a COSIP a partir dessa atribuição de competência do 149A da Constituição Federal.
Outros tributos que são da competência do município são as taxas, taxa de serviço e taxa de polícia. Não é a nossa matéria de adentrar agora, a gente está trabalhando só a competência tributária, a gente só está fazendo menção a esses tributos, tem peculiaridades próprias da taxa de polícia e taxa de serviço. Depois a gente tem as contribuições de melhoria, decorrente da valorização do imóvel público, em que houve uma construção de uma obra pública que valorizou o imóvel. Então, a contribuição de melhoria ela é cobrada decorrente de uma obra pública que valoriza um imóvel, então é autorizada a cobrança de contribuição de melhoria, tem todas umas regras específicas para instituir e cobrar a contribuição de melhoria, objeto também de uma possível futura videoaula. E depois a gente tem as contribuições sociais para custear a previdência social própria, ou seja, no âmbito dos municípios existem os servidores públicos, e esses servidores públicos, eventualmente, eles vão estar sujeitos a um regime próprio de previdência social, ou seja, ele não vai contribuir por INSS como os demais trabalhadores. Se o município não está dentro do regime geral da previdência do INSS, e ele cria um fundo próprio para aposentadoria, os servidores vão vão pagar uma contribuição para o município, chamado de contribuição social para custear a previdência social própria, ou seja, o município tem uma previdência para os seus servidores. E aí, digamos assim, tanto o município faz uma contrapartida de um valor, quanto o funcionário público faz uma contrapartida de um valor que faz um aporte para compor esse fundo, para futura aposentadoria. Esse aporte que o servidor faz é chamado de contribuição social para custear a previdência social, a sua futura previdência social no âmbito do município. Além da competência para instituir os seus tributos, a gente adiantou um pouquinho antes no ITR, o município ele participa da receita tributária de tributos de outros entes, ou seja, o IPVA ele é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal, quando o Distrito Federal exerce a sua competência estadual. A gente não pode esquecer que o Distrito Federal ele cumula a competência tanto dos estados quanto dos municípios. Então, quando o Distrito Federal ele exerce a sua competência tributária estadual, ele tem a competência de instituir e cobrar o IPVA. Então, os estados e o Distrito Federal, eles têm a competência do IPVA e 50% da arrecadação desse IPVA tem que ser repassado para o município onde o veículo está licenciado. Então, o Estado não fica com 100% da sua arrecadação. Ele tem que repassar 50% para os estados. Isso está previsto lá no artigo 158 da Constituição Federal, a sede constitucional dessa repartição da receita tributária em que o município vem a participar junto aos tributos de outros entes. O ICMS também ele é de competência do município, é de competência dos estados, só que 25% do ICMS tem que ser repassado para os municípios. Então tem um cálculo próprio para compor a participação de cada município nesse percentual, mas 25% do ICMS estadual passa então para os municípios. O ITR, como a gente viu antes, já mencionou antes, 50% do ITR é para o município, sem o município fazer nada. Porém, se ele assume as tarefas de arrecadação e fiscalização do ITR, ele fica com 100% da arrecadação. Não sei a razão disso, talvez é porque a União não tem pernas para fiscalizar, estar junto, presente, cobrar de todas as pequenas propriedades, nos rincões do país, nos lugares mais afastados do país. A União eventualmente perde o interesse nesse tributo e diz: olha, município, se você assumir essa tarefa que para mim eventualmente é muito onerosa, muito custosa, se você assumir essa tarefa que fica mais fácil para você, município que está ali perto do contribuinte, se você assumir essa tarefa, 100% é
para ti, né? Talvez essa é uma das justificativas do desinteresse da União, firmando esses convênios com os municípios, repassando então a integralidade do ITR, desde que ele assume as atribuições de fiscalização e cobrança do ITR. O imposto de renda, olha que detalhe bem interessante sobre o imposto de renda e a participação dos municípios. Isso vale tanto para os municípios quanto do Estado, tá? Mas aqui a gente vai abordar muito mais a questão municipal. O imposto de renda, como é sabido, ele é de competência da União. Então, a arrecadação do imposto de renda, a princípio, a priori, ele vai para a União. Porém, tudo aquilo que o município e os estados, especificamente aqui os municípios, reterem na fonte, fica com o município. Tudo que o município retém na fonte de imposto de renda, fica o próprio município. Um exemplo que a gente pode citar é referente aos valores pagos aos servidores públicos, né? A remuneração paga aos servidores públicos. O município ele faz uma retenção dos servidores públicos do imposto de renda. Tudo aquilo que o município retém, por exemplo, de imposto de renda na folha de pagamento dos servidores, fica com o próprio município. É o município que fica com esse valor. Tá? Agora, um detalhe importante é com relação à competência legislativa do imposto de renda. Tá? De quem que é a competência legislativa do imposto de renda? Se o município pode ficar com 100% do imposto de renda retido na fonte. Vejam só essa jurisprudência. Embora a Constituição Federal, no inciso 1 do artigo 157 e no inciso 1 do artigo 158, destine aos estados, Distrito Federal e os municípios o produto da arrecadação do imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, estes quem? Os estados, o Distrito Federal e os municípios não têm competência para legislar sobre hipóteses de incidência, restringindo-se a sua atividade à aplicação da legislação federal que disciplina o referido imposto. Aquilo que a gente falou um pouco sobre ITR, né? A competência continua sendo da União. Quem vai legislar sobre hipótese de incidência, alíquota, base de cálculo, contribuinte, isenções é a União. O município só vai fazer a retenção na fonte e ficar com 100% então desse imposto de renda retido na fonte. É nessa hipótese. Quando o município retém na fonte, ele fica com 100% do imposto de renda. E aí uma grande questão que se chega é, e se o município faz uma retenção indevida do funcionário público? Para quem o funcionário público vai ingressar judicialmente pedindo a repetição do indébito? Uma das ações em matéria de direito tributário, a repetição de indébito. Quando se paga algo indevidamente ou a mais, o contribuinte pode ingressar com uma ação denominada ação de repetição de indébito, ou seja, para repetir aquilo que foi pago indevidamente, ou seja, para ter de volta aquilo que ele pagou indevidamente. Contra quem ele ingressa? Ele vai ingressar contra a União ou ele vai ingressar contra o município? Nesse caso, a gente já tem um posicionamento bem tranquilo no STJ, no sentido de que, considerando-se que pertence aos estados, Distrito Federal e os municípios o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e suas respectivas fundações, então caberá a estes quem? O município, o Distrito Federal e os estados, responder financeiramente pela restituição integral do imposto de renda, indevidamente retido na fonte, ou seja, tais entes deverão responder pela restituição do indébito tributário acrescido de juros e mora. Então, quem vai figurar como sujeito passivo numa ação de repetição de indébito nesses casos é o município. O município que reteve a mais ou indevidamente. Essa ação é ingressada, é intentada contra o município e não contra a União. Vamos ver o TJRS nesse sentido. O imposto de renda incidente sobre diferenças salariais pagas em acordo firmado em reclamatória trabalhista deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido descontados e não de forma acumulada. Antes de adentrar nesse tema, eu só gostaria de fazer mais uma observação quanto ao imposto de renda retido na fonte.
Vejam só, quando o município retém a mais ou indevidamente, é ele que vai figurar no polo passivo de uma ação de repetição de indébito. Porém, todo ano, o servidor municipal ele vai ter que fazer uma declaração anual de ajuste do imposto de renda. E essa declaração de ajuste anual ela é entregue na Receita Federal, ela é entregue para a União. Porém, se ele tem um valor o servidor tiver um valor a recuperar, ou seja, ele pagou durante esse acumulado um valor a mais na declaração de ajuste anual, ele vai fazer as deduções de gastos hospitalares, educação, eventualmente ele pode fazer a declaração simplificada e ele tem valores a restituir de imposto de renda. Nesse caso, quem é que restitui esse imposto de renda? Na declaração anual de ajuste entregue na Receita Federal. É a União ou é os municípios ou o Estado? Nesse caso, veja, a gente tem uma peculiaridade bem interessante. É a União que faz a restituição do imposto de renda. Não é o município e não é o Estado. É a União. Ou seja, ela não arrecadou. Quem ficou com a integralidade do valor retido na fonte foi o município. E, nesse caso, quem vai arcar com o ônus da restituição do imposto de renda é a União. Veja, uma peculiaridade bem interessante nesse sentido. Quando há uma retenção do imposto de renda indevido ao maior, a ação de repetição de indébito é intentada contra o município. Porém, na declaração anual de ajuste, quem vai devolver o imposto de renda vai ser a União. Porém, se eu tiver valores a mais para pagar, eu vou pagar para quem? Para a União e não para o município. Porque o município só pode ficar com aquele valor retido na fonte. Como ele não reteve na fonte e com a declaração de ajuste eu tenho que um valor a mais para pagar, esse valor a mais eu vou pagar para a União. Porém, se ela tiver que me devolver algum valor para o contribuinte, quem vai ter que devolver é a União e não o município. Uma peculiaridade bem interessante nesse sentido sobre o imposto de renda. Agora, uma outra temática é a questão do imposto de renda que incide sobre parcelas remuneratórias que deveriam ser pagas periodicamente. Por exemplo, o servidor entra com uma ação judicial pleiteando um triênio, um quinquênio, um avanço de classe, algum valor que não foi pago. Se ele ganha judicialmente, ele tem um valor para receber retroativo, observado o prazo prescricional de 5 anos. Então, ele tem um valor para receber dos 5 anos anteriores. Quando ele recebe esse valor dessa ação judicial, da implementação dos triênios ou quinquênios, um adicional, uma gratificação que ele não recebeu, vai incidir imposto de renda. Porém, eu não posso pegar o somatório dos últimos 5 anos e incidir imposto de renda sobre esse somatório. Eu vou ter que fracionar esse valor, por exemplo, se ele tem 20 mil reais para receber acumulado dos últimos 5 anos. Eu não vou pegar esses 20 mil reais e jogar na tabela do imposto de renda. Ou seja, grande parte desse valor vai pagar 27,5%. Eu vou ter que fazer o quê? Fracionar o que ele deveria ter ganho mês a mês e jogar na tabela daquele mês. É o entendimento jurisprudencial, para não ter uma oneração excessiva do contribuinte. E é o que a gente vê nesse julgado aqui do TJRS. O imposto de renda incidente sobre diferenças salariais pagas de acordo firmado em reclamatória trabalhista deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido descontados e não de forma acumulada. Ou seja, e eu vou inclusive olhar a base de cálculo e alíquota daquela época. Então, esse entendimento é tanto do TJ quanto do STJ. Vejam outra jurisprudência. O município é parte legítima para constar no polo passivo da demanda, porquanto o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pertence ao próprio município, por força do disposto no artigo 158, inciso 1 da CF. Então, na verdade, vejam só, na repetição de indébito, aqui, acredito eu que seja uma ação de repetição de indébito, o
o município é o sujeito passivo para figurar, né, no polo passivo de uma ação de repetição de débito. E aqui, no mérito, conforme o regime de competência, deve o cálculo do imposto de renda considerar as alíquotas e tabelas vigentes da época em que os valores judicialmente reconhecidos deveriam ter sido pagos, e não de forma acumulativa. Deve ser considerado os valores mês a mês. Então, reafirmando o que a gente viu na jurisprudência anterior. Pessoal, sobre competência tributária, de uma forma bem geral, bem genérica, só para dar uma visão inicial, uma inserção inicial sobre competência tributária municipal, era isso, né? Espero ter contribuído com os estudos de vocês. A gente se vê na próxima videoaula. Um abraço a todos.